ali. Olha, escute só. Quando tocar ali as músicas, todos terão que se inclinar diante da estátua. E aquele que não se dobrar. Tem um decreto do rei que será feito ali, lançado na cova, naquela fornalha, e ali vai ser consumido. Aleluia! Foi um aviso. Momento que ali meus irmãos deram aquele aviso, os músicos tocaram. Todo o povo ali se dobraram diante daquela imagem de escultura de ouro. Aleluia! Só que o Sadraque, Mesaque e Abednego, que sabe, ficaram de braços cruzados, somente olhando. Mas sempre tem alguém percebendo. Ali alguns caldeus viram aqueles jovens hebreus e foram lá anunciar ali para Nabucodonosor. Tem 3 jovens aí hebreus que não se dobraram diante da estátua que tu lá fizeste e levantaste. O furor foi muito grande daquele monarca. Ele ficou com uma ira tão grande, mandou que tocasse novamente, que eles não se dobraram. A fúria foi aumentando e daí eles mandou que aquecesse 7 vezes mais aquela fornalha de fogo. Aleluia! Nunca eles aqueceram daquela maneira, mas foi aquecido. E mandou que 3 homens fortes do seu reino ali, de soldado mais forte, pegassem aquele jovem e amarrassem eles da maneira que eles estavam. Estavam com uma capa de chapéu, estavam de calções, estavam com capa e foram lançados naquela fornalha. Só que no momento que aqueles homens foram lançados, aquele jovem naquela fornalha, aleluia, nada aconteceu para aqueles jovens. Mas para aqueles soldados, eles morreram instantaneamente por causa do grande calor que estava. Aleluia! Irmão, o inimigo ele pode arrumar decreto. E aqui na terra, quando é criado um decreto pelas autoridades, ninguém pode revogar. Deus também cria decreto, mas ele mesmo muda conforme a situação. Aleluia! E para este jovem aqui, meus irmãos, no capítulo 10, aquele 3, fala que foi feito um decreto. Ninguém podia mudar. Aleluia! Agora o rei, ele observa ali que aqueles 3 jovens, dentro daquela fornalha, irmã Heloísa, eles não estavam sozinhos. Aleluia! Ele viu, mas nós não lançamos 3 jovens no fogo. Como é que eu vejo um semelhante ao Filho de Deus? Jesus estava com aquele jovem. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Nós, no meio da prova, da luta, muitas vezes ficamos com medo e apavorados, mas nós não temos por que temer. Jesus está do nosso lado. E toda prova, toda luta é para nos preparar para algo melhor no reino de Deus. Aleluia! O rei imediatamente mandou tirar ele daquela fornalha. No momento que eles saíram, lá no versículo 19 do 13, ele disse: o próprio rei Nabucodonosor, ele criou um decreto e disse: em toda a província sob o meu domínio, quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ter um fim não muito bom, vai ser lançado na fornalha. Aleluia! Tinha que adorar somente o pastor Bruno, somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Irmãos, nós temos que adorar Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu glorifico a Deus porque na semana passada eu passei por uns perrengues muito ruins. Já faz muitos anos, 10 anos que eu tenho que fazer uma cirurgia de hernia inguinal. Já fui para o hospital da Gravataí, não deu certo. Aqui em Capão da Canoa, no ano 2020, fui chamado para fazer cirurgia, não deu certo. Apareceu um problema. Novamente, já pela 3ª vez, eu fui chamado agora ali para Capão da Canoa. Cheguei ali, fiz a ultrassonografia, fiz exame e tudo. Não deu certo. Fui encaminhado lá para Torres, lá fiquei baixado um dia, uma noite. No outro dia fui embora. Não deu para fazer a cirurgia porque os médicos se apavoraram. Ele falou que está com uma sarcopenia muito forte, uma perda de massa muscular, que está dando dormência no meu corpo. Então, os dedos estão sendo pressionados, quase arrebentados, porque criou hérnia em outro lugar, numa parte mais debaixo ali da bacia. Aí agora marcaram dia 6
de janeiro lá para Porto Alegre, lá para o hospital de clínica, para fazer cirurgia, porque eles ficaram com medo. Então, irmão, nós muitas das vezes passamos por momentos difíceis, só que na segunda-feira passada eu fui pregar ele na rádio de Itati e tinha que passar no hospital para pegar os exames, para ver o que o médico queria falar comigo, e ali ele falou que não dava para fazer, a gente tinha que ir lá para Torres, e ao sair dali, uma mulher estava evangelizando, entregando o boletim, eu disse, já está fazendo tudo errado, não é assim, toma, tem que falar de Jesus. Ela deu um decreto ali para mim, falar algumas coisas ali, que eu não aceitei, falou que eu não ia falar, por 60 dias, e a minha perna ia dar um problema na minha perna direita, e que nos meus projetos, na verdade, Deus está dando livramento, que não era de Deus a minha parceria, é o inimigo se levantando em algo que Deus está projetando e vai fazer. Aleluia! Tudo que Deus determina na nossa vida, nenhum decreto de Satanás vai vigorar na nossa vida. Aleluia! Irmãos, e dali nós saímos, fomos lá para a rádio, fizemos uma programação, e os irmãos lá não queriam que nós viéssemos. Eu sinto que o senhor não deve viajar, há um temporal muito forte, muita chuva. E eu na BR-101, quando estava ali em terra de areia, chegando para o viaduto, em direção para o Osório, o limpador do meu carro é só um limpador. O limpador foi e voou lá embaixo, e agora, cheio de caminho passando, não chegava um palmo à frente do meu nariz. E eu falei para a Ruth, vou ver lá. E os caminhões buzinando e pessoas xingando. Eu disse, agora Jesus, consegui ligar o pisca-alerta, encostar um pouco, e descer e passar um pano, mas não adiantava nada. Era chuva que Deus mandava. Daí ainda bem que a Polícia Rodoviária Federal vinha vindo e eles foram na frente, andamos uns 30 quilômetros para chegar no posto de gasolina. Só que lá eles vendem assim, limpador, farol, lâmpada para farol. Só que não tinha nada de servir no meu carro, porque o meu carro é da Toyota. Mas daí um rapaz falou, eu acho que de chegar te dá. E caixa igual, só não é o original. Dei a chave. Paguei R$87, voltei e viemos embora. Só que no outro dia, perdi a voz. Fiquei sem voz totalmente. E dor na perna, e só dou bola da minha perna direita, conforme o decreto da senhora, da irmã. Então, irmão, eu fiquei preocupado. Eu tinha que ir no dentista e fui. Sem poder falar, e o dentista, como é que eu vou te entender? Que coisa impossível, coisa estranha. Mas ele conseguiu arrumar no dente e eu tinha que renovar minha carteira e fui. Então eu não podia falar. E na hora que eu ia falar, eu perdi a voz, não sei nada. Só assim, eu ficava tipo mudo, só saiu um som. Eu não entendi. Ainda bem que a minha esposa foi junto, irmãos. Deus é bom. Aleluia! Eu já estava preocupado. Outra irmã lá de Sapucaí pegou meu telefone, entrou em contato, em videoconferência e falou que Deus quer dar decreto, nem tudo é de Deus. Não se preocupa, que foi falado pelo livramento, mas Deus vai continuar com a obra e com o projeto que Ele fez. Aleluia! Eu vou ir para São Paulo. Eu e a mãe de mãe para São Paulo, tinha uma economiazinha lá, uns R$2.000. Vou ir igual, vi o preço da passagem de avião, R$417. Eu vou ir lá no pastor Ezequiel Silva, que orou por mim e eu fui curado no meu coração. Eu botei na minha cabeça, na minha mente, já estava programado até em hoje mesmo. Vou ir talvez, eu venho amanhã. Até a minha esposa, não, vou lá na Mancida, uma irmã muito usada por Deus, ali no Banel Pinhal. E nós fomos lá, e ela de shortzinho assim, normal, ela trabalha como se limpando ali os apartamentos, aquelas pousadas que tem, né, no Banel Pinhal. E ela com o chapeuzinho virado para trás, quem olhava assim, você não é crente, só que ele é usado por Deus. Ela já olhou, já viu tudo, já falou tudo. Vai estar acontecendo assim, assim, assim. Relatou tudo em detalhes. Lá era livramento, mas Deus vai continuar a obra. Vamos esperar alguns dias mais, que tudo vai se encaixar, o que Deus está determinando. E tu não volta lá para onde tu está no teu coração de voltar. Que na verdade eu estava pensando no meu coração. Algumas pessoas falaram para mim, não, sabe, volta para a Assembleia de Deus, que é a tua igreja. Fica com a esposa. Tem a maior vez que eu dou conselho. E outras pessoas também. Eu estava pensando, vou voltar para o período que sabe, né? 59 anos eu fui na Assembleia de Deus, 31 anos como pastor. Eu era pastor, vice-presidente e ia ser presidente da Campos Borges. Mas daí eu pensei.
E ao chegar na irmã, ela disse: não volta para lá, porque nós te desejar a morte, lá as portas estão fechadas. Aleluia. Naquilo que você tem decretado, ele já tem programado diante de Deus, já foi dado a bem, já está tudo pronto. Aleluia. Só espera o tempo certo e você vai fazer a obra que vocês têm na obra do Senhor. Então eu glorifiquei a Deus e ela orou por mim, colocou a mão na minha garganta e a voz voltou. Aleluia! Só que ela olhou assim e disse: olha, só que eu tenho que passar por uma cirurgia, porque às vezes Deus cura, mas nesta parte é cirúrgica. Mas não te preocupa, não fica com medo de nada, porque eu gosto muito de ti. Essa irmã era muito usada por Deus. Teve um período que nós estávamos bem doentes, irmãos. Nós não tinha dinheiro, estava apertado. Aí nós fomos na casa dela visitar ela lá, elas profetizou na hora, uma provisão chegando. E não é para daqui um mês, é para amanhã e depois. E não levou 2 dias, a gerente ligou para mim e disse: Palmeiro, o senhor tem 12 mil e pouco aqui no corpo, já deu muito tempo. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vou buscar amanhã mesmo. Nós vamos buscar. Por quê, irmão? Deus usa os seus profetas e nós temos que crer. Aleluia! Então, irmão, você olhando aqui para Sadraque, Mesaque e Abednego, o decreto já estava pronto. Aleluia! O inimigo queria, na verdade, pastor, é que eles fossem jogados ali naquela cova e fossem derretidos. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, o inimigo ele pode decretar, ele pode arquitetar, mas não vai funcionar na vida daqueles que creem e que acreditam na palavra do Senhor. Se você confiar na palavra de Deus, o decreto do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. O nosso Deus que nós servimos, ele pode decretar algo para nós, mas ele volta atrás. Assim como ele fez com o rei Ezequias, quando estava até hoje falando com o pastor Pedemar, o rei Ezequias, quando o Isaías foi lá para falar com ele, para ele ordenar a casa dele, porque ele estava com enfermidade, porque ele ia morrer e não ia viver. Aleluia! O profeta Isaías chegou e não abajurou o rei, mas deu uma ordem: disse: olha, ordena a tua casa, põe em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai viver. E deu as costas e foi embora. Só que na cama que ele estava, ele se virou para a parede, ele falou com Deus: Senhor, sem servido, porque eu andei fielmente na tua presença. Aleluia! Te servi, Senhor. Chorou muitíssimo, aquele choro, aquele arrependimento tocou o coração de Deus. Havia um decreto, porque ele ia morrer. Ele tinha que botar tudo em ordem, porque em poucos dias ele morreria. Aleluia! Deus falou para o profeta: volta lá. Diz para ele que eu ouvi a oração dele, que as lágrimas dele vão acrescentar mais 15 anos. Irmão,